São 2h05. Uma vez mais, Josias Lacour, jornalista, assessor técnico da Secretaria da Educação para os Direitos Humanos, a nossa ESED. Para mim é um privilégio atuar nesse projeto como apresentador, ressaltando que investigar e promover discussões sobre a educação em direitos humanos, inovação, visando refletir sobre as interlocuções possíveis entre as áreas, são as propostas e os objetivos que norteiam dos encontros regionais dos direitos humanos e do Seminário Estadual de Educação em Direitos Humanos, que iniciamos no último dia 15 de junho e que se estenderão até o próximo dia 21 de julho. Este é um projeto piloto, abrangendo 10% dos municípios do nosso estado, podendo vir a ser estendido para as demais regiões, de acordo com o interesse por elas demonstrado. Entramos hoje no segundo eixo, com o tema A Importância do Direito ao Trabalho enquanto Geração de Oportunidades, com a professora doutora Ana Cristina Zadra Valadares, da Dom Bosco. Os municípios deste evento são aqueles pertencentes ao eixo 2, região 2. Destacamos uma vez mais que esses encontros regionais, Seminário Estadual de Educação e Direitos Humanos, programado para o dia 21 de julho próximo e aberto também ao público externo, palestrantes dos encontros. Lembramos que daqui a pouco vai estar disponível o formulário de frequência, que precisa ser preenchido por todos até o final da palestra da professora Ana. Depois disso, ele vai ficar indisponível. A ESED tem uma plataforma de aprendizagem EAD, material das palestras e aberto um fórum, como já temos feito. Assim, para que as discussões não se limitem aqui ao meeting, convidamos a todos para usar essa plataforma, cujo login de acesso será enviado aos seus endereços até o final do dia de hoje. As perguntas devem ser encaminhadas por escrito ao final da apresentação e da palestra da professora Ana. Agora, palavra ao nosso professor Tadeu Átila Mendes, diretor-geral da ESED. Boa tarde, professor. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Luana, que representa a nossa equipe também. Boa tarde, professora. Nós estamos aqui hoje em mais uma jornada de educação em direitos humanos no modo do eixo 2. Então, eu queria, nesse momento, dizer para vocês da nossa feira de estarmos juntos, e estávamos, antes da reunião, lembrando algumas questões da educação. A educação é muito bem colocada por todos, é uma oportunidade de desenvolvimento. E uma questão que a gente deve fazer é sempre valorizar a nossa formação. Então, a minha formação, eu sou economista, especialista em administração pública, fiz mestrado em gestão e eu fiz doutorado também em gestão e economia. E atualmente eu estou aqui na direção da ESED, mas a primeira função minha da educação, a gente lembra vários que passaram por esse processo de despertar no mundo, né? Todos estudaram Sócrates, Platão, Rui Barbosa. No Brasil, o nosso principal educador, mundialmente conhecido, o professor Paulo Freire, o professor Darcy Ribeiro, e a nível de mundo, uma pessoa muito importante é o Nelson Mandela, que diz, né, dizia nos pronunciamentos, que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Os mais recentes professores, José Saramago, Rubem Alves, o professor Boaventura Souza Santos, professor português, e nós não podemos deixar nessa área de direitos humanos falar do Oswaldo Aranha, que foi um ícone, uma referência na construção, em 1948, dos direitos humanos, da lei dos direitos humanos. Todos vocês, né, a gente lembra que estão assistindo e participando e que estamos pensando, nesse momento, na construção da educação
como uma ferramenta de mudança. Mudança para a boa engrenagem e para a transformação social. Pensando também que cada um de nós tem uma vivência, e que essa vivência conecta pessoas, e que todos nós temos uma história pessoal dura. Eu lembro que antes de todo esse currículo que eu passei para vocês, eu sou, na base do currículo, menor aprendiz. Então, eu sou ex-menor aprendiz que teve a oportunidade através do trabalho. E quando falamos disso, a gente lembra também do plano de governo do Paraná, liderado pelo nosso governador Ratinho Júnior, que está organizado em 3 grandes áreas. Uma das áreas é gestão de governo, a outra é desenvolvimento econômico, a outra área é o desenvolvimento social. Então, nós temos aqui gestão do governo, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Todas essas áreas de modernização. E a Sejuf, a secretaria que nós estamos vinculados, que é a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, é responsável pelo eixo social desse plano e pelo eixo do trabalho, né? Então, isso é muito importante, que nossa secretaria está responsável no plano de governo em 2 grandes áreas, que é o social e o trabalho. Na questão social, nós temos o quê? O Departamento de Assistência Social, o Sistema Socioeducativo, o Departamento do Trabalho, ressaltando muito a ação do trabalho, que é fundamental para esse desenvolvimento econômico, linkando educação e trabalho. Isso todo, vocês hoje terão a oportunidade muito forte de acompanhar o pronunciamento e os ensinamentos, a sabedoria da professora Ana Cristina Zadra. Então, que ela vai abordar na palestra de hoje, no nosso encontro, abordar a questão da defesa dos direitos do trabalho, ou a questão dos riscos sociais, a empregabilidade, a integração ao ambiente de negócios, discutir questões quanto ao mundo do trabalho, que sempre está em mudança, e as questões econômicas ligadas à vulnerabilidade social, ao mercado e, principalmente, às oportunidades que o trabalho nos proporciona. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade, sejam muito bem-vindos e vamos para mais esse encontro. Devolvo a palavra ao nosso moderador, apresentador Josias, e professora, mais uma vez, muito obrigado e vamos em frente. É isso, professor Tadeu. Registramos com alegria que hoje temos a maior participação, já aqui mais de 40 linkados live. Se você está assistindo a esta live em gravação no YouTube, pode também deixar os seus comentários, que a professora Ana Cristina vai responder às suas indagações, aos seus comentários, ao longo desta semana e quando ela tiver oportunidade. Nós informamos a todos que já está disponível o formulário de presença, já foi enviado, já pode preencher o formulário e, claro, acompanhar atentamente o que vai nos dizer a doutora Ana Cristina Zadra Valadares Warszawiak. Professora, mais uma vez, seja muito bem-vinda e esteja certa de que, assim como ontem já ocorreu, nós agregaremos muitos valores com o que a senhora tem a nos apresentar. Fique à vontade. Obrigada. A partir de agora. Obrigada, Josias. Obrigada, Tadeu. Muito obrigada, Luana, por todo o apoio. Eu estou super feliz de estar aqui, até porque, para mim, como o próprio Tadeu disse, o único jeito da gente transformar é informar e é educar. Eu começo a minha apresentação de hoje, como eu fiz na de ontem, explicando para vocês o que é direitos humanos, por que direitos humanos é muito importante para mim, e por que eu tento, a todo custo, e eu acho que é a minha meta de vida, fazer com que as pessoas percam o preconceito ao que a gente chama de direitos humanos, parem de pensar que direitos humanos só se restringe ou só se aplica ao outro, e fazer com que as pessoas parem de se referir aos direitos humanos de forma pejorativa como se fosse uma pessoa. Esse tal de direitos humanos veio aqui. Esse tal... Parece que é uma personificação. Quando, na
na verdade, os direitos humanos, eles são conquistas, literalmente, de sangue, suor e lágrima dos nossos antepassados. Se hoje a gente tem condições mínimas de vida e se hoje a gente tem acesso muito mais fácil à educação, ao trabalho, à saúde, é porque lá atrás muita gente lutou por isso. E a gente não pode admitir hoje que isso seja tratado como um direito do outro e não meu. Não é certo que a gente justifique ofensas, violações e retrocessos. Até porque quando eu penso em direitos humanos só como do outro, eu começo a achar que quem o defende não defende em meu nome e que eu jamais estarei sujeito a possíveis violações. Quando eu digo isso, eu faço até uma brincadeira com os meus alunos em sala, que eles falam assim, não, mas direitos humanos tinha que preocupar com outras coisas, porque preso bom é preso morto, ou preso preso, e se está preso não tem que dar despesa nenhuma para o Estado. Bom, você tem o direito de pensar assim, desde que você não imagine que ninguém nunca na sua família, ou você, jamais estarão nessa situação. Quando você entende que essa regra de proteção não é apontando o dedo para o outro, mas é garantindo a sua segurança e dignidade em possíveis situações de violação, e quando você precisar, é que a gente entende a extensão e a importância disso. E não adianta vir com a história de que eu nunca vou ser preso, ou eu nunca vou passar por isso. Porque Jesus Cristo foi preso, Mandela foi preso, Martin Luther King foi preso. Tem gente que é preso por erro do judiciário, por erro da polícia. Todos nós somos suscetíveis de violações. E é por isso que falar em direitos humanos hoje toma uma dimensão tão importante. Eu estou me protegendo, protegendo os que eu amo e protegendo a minha sociedade. Ai, que lindo discurso, professora, mas por que a senhora estuda isso? Tanta coisa que você podia ganhar dinheiro, né? Porque, afinal de contas, direitos humanos não dá, assim, dinheiro, né? Por que direitos humanos? Eu não escolhi os direitos humanos me escolheram. E eu digo isso quando eu afirmo que esse direito corre no meu sangue, corre nas minhas veias, e eu vivo e respiro isso desde que eu nasci. Eu nasci no Iraque, dias antes de começar a guerra do Irã e do Iraque. E quando essa guerra começou, minha mãe não pôde voltar ao Brasil porque, motivos óbvios, ela estava grávida de 9 meses. Né? E depois que eu nasci, já tinha passado por todo o sufoco lá, sem médico, sem nada, sem assistência médica, com todas as restrições possíveis e imagináveis, ela optou por permanecer no Iraque enquanto meu pai ali estivesse. Ficamos 10 anos no Iraque, e a gente saiu depois da primeira guerra do Golfo, quando as fronteiras foram fechadas e todas as pessoas saíram. Durante esse período que eu morei lá, eu morei no interior do Iraque, conheci a vida rural, morei em Bagdá, estudei na Escola das Nações Unidas, tive professores das mais diversas nacionalidades, colegas também, a média eram 12, 13 pessoas numa sala, 12, 13 nacionalidades diferentes. E quando eu saí, eu vi que status, condição social, nada disso importava. Porque na hora que o seu direito era violado, na hora do desespero, da guerra, não tem nível social. Eu vi os meus colegas, famílias de colegas, na fronteira, batendo na grade como em cena de filme. Isso porque eram todos filhos ou de grandes empresários ou filhos de diplomatas. Mas para sair do Iraque, precisava de visto de entrada e de saída. E esses países não tinham conseguido visto de saída para sua população. Eu vi guerra, sangue, choro, miséria. Eu vi isso tudo. E parece que isso me picou e picou o meu irmão, que também nasceu lá. Hoje ele trabalha nas Nações Unidas com direito ao desenvolvimento. E eu optei por fazer a minha transformação
através da educação, através do debate, do aprendizado e tentando mudar essa realidade hoje no Brasil de discurso de aceitação e de violação a direitos humanos. Eu começo então, né? Começo não, né? Já comecei. Eu passo então para um ponto importante aqui. O que são direitos humanos? É o direito do índio, dos pais do Tadeu, ele é a segunda geração indígena. Revelei seu segredo, Tadeu. É o direito dos refugiados, dos migrantes. É o quê? Por que que a gente, hoje, fala de direitos humanos nesse conceito global? Por que que a ONU se intromete no que acontece aqui dentro e cria regras e parâmetros e vem nos exigir o cumprimento disso? Por que o Estado brasileiro responde na Corte Interamericana de Direitos Humanos por violação de direitos humanos? O Brasil não é um Estado soberano? Ele não pode fazer o que ele quiser? Não, ele não pode. Desde a Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma modificação total do entendimento de soberania e de direitos humanos. Por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes, ou se percebeu uma coisa que nunca tinha se percebido antes. Aí é comum o pessoal virar para mim e falar assim: ah, já sei, holocausto, genocídio, perseguição, tortura, experiências, crueldade. Tá tudo certo, isso tudo aconteceu. Só que isso aí, tudo que normalmente as pessoas falam, acontece em todas as guerras, sempre foi assim. Aconteceu na guerra do Irã e do Iraque, de onde eu vim, aconteceu na guerra do Líbano, acontece na guerra, nos conflitos entre Israel e Palestina, acontece em todos os lugares. Acontecia na época dos bárbaros, na época medieval, na época... Sempre aconteceu. O que então foi diferente na Segunda Guerra Mundial? Aí tem gente que fala assim, as armas que foram utilizadas. Descobriu-se as armas químicas, a bomba atômica. Arma química não, arma química foi depois, né? A bomba atômica. Realmente, assustou o mundo. Mas não foi isso que fez mudar toda a estrutura jurídica das relações internacionais. O que mudou e o que fez com que tudo se transformasse foi a percepção de que pela primeira vez na história o mundo teve de que o Estado não pode ser responsável, ou melhor, o único responsável por seu nacional. Até a Segunda Guerra Mundial, gente, nessas guerras, quem que sofria? O vencido. Eu ia lá, dominava aquele povo e fazia o que eu quisesse. Matava, queimava, torturava, né? Não que isso pudesse, tá, gente? Já tem tratados desde 1800 e qualquer coisa, que não, 1800 e tanto, que não permitem mais. Mas isso era comum. Só que na Segunda Guerra Mundial, quem foi para o campo de concentração e os primeiros perseguidos foi o próprio povo alemão. Porque o judeu que foi perseguido, ele era alemão. Tinha, e vários que foram perseguidos e morreram nos campos de concentração, tinham altos cargos nos governos alemães. E não só altos cargos dentro do governo. Lutaram na Primeira Guerra Mundial, usaram a farda, honravam a bandeira. E não fugiram, não conseguiram sair da Alemanha. Talvez nos primeiros indícios, enquanto ainda era tempo. Simplesmente porque eles não conseguiam acreditar que o Estado que eles defenderam pudesse ser responsável pela sua própria morte. Pela tortura, pelo confisco de bens. E vários até concordavam no começo com algumas políticas e justificavam os discursos de ódio de Hitler.
depois que os campos de concentração foram abertos e todo mundo descobriu, o mundo descobriu o que aconteceu lá, a ONU foi formada, e na verdade ela começa durante a Segunda Guerra Mundial mesmo a ser discutida, e ela é criada com o intuito de não deixar nunca mais essas atrocidades acontecerem com ninguém em nenhum lugar do globo terrestre. Então, eu vou começar a apresentação, vocês devem estar falando, meu Deus, essa mulher fala, né? Porque vou agora apresentar os slides, mas não preocupa que não é disso, tá? Então, vamos lá. Eu vou... Luana, eu sou juninha demais, né? Eu já podia ter deixado aberto aqui. Mas eu tenho problemas. Prof, se precisar, eu coloco daqui. Não, eu coloco aqui, é tranquilo. É só porque, como eu não uso muito o Zoom, na hora que eu vou... Eu já tinha tudo certo aqui, tudo aberto. Mas na hora que eu vou colocar o Zoom, eu fico meio desorientada. Mas nada comprometedor aqui. Se precisar, tô aqui, tá bom? Ele tá, meu Microsoft PowerPoint tá pipocando assim. Ele vai aparecer. Só um minutinho, gente. Ele tá aparecendo aqui. A apresentação vai sair, ela só precisa abrir no computador. Mas enquanto o computador não aparece, enquanto o slide não aparece, eu continuo falando. O que a ONU define, então, como direitos humanos? A ONU traz o conceito de que, por direitos humanos, eu vou entender o direito a igual tratamento, a igualdade a homens, mulheres e a todos, independentemente de qualquer condição. Pronto, vai abrir agora, Luana. Compartilhar. Vocês estão vendo? Beleza. Só que agora eu não tô vendo. Espera aí rapidinho que eu fiz alguma coisa aqui. Eita. Espera aí que eu na hora que eu fui compartilhar, eu coloquei só para apresentar vocês, aí eu não consigo ver onde que eu tô apertando aqui o botão. Pronto. Acho que agora dá. Aqui, ó. Agora dá. Agora eu entendi como é que faz isso aqui. Prof, eu coloco aqui. Não, tá aqui, já fiz, pronto. Já fiz. Estão vendo, né? Agora sim. Então tá. Então agora deu tudo certo. Então, o que são os direitos humanos? A ONU, então, como eu disse, ela fala: os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Quando a gente diz isso, a gente fala que os direitos humanos, eles são, ou estão, né, vamos colocar assim, acima de qualquer norma nacional. Isso implica que qualquer Estado que esteja em grave violação aos direitos consagrados na Carta da ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos tratados por eles ratificados, estarão sujeitas a uma intervenção internacional. A gente pode falar de uma intervenção armada, a gente pode falar de uma intervenção econômica, a gente pode falar de um bloqueio, que é um isolamento do Estado, mas não se permite que o Estado faça o que ele quiser com o seu indivíduo ou com qualquer pessoa dentro do seu território. E quando a gente fala em direitos humanos do trabalho ou direitos humanos ao trabalho, eu gosto muito do termo ao trabalho, porque vocês vão entender onde que ele entra aí de diferente. Ele foi debatido e discutido muito antes da Segunda Guerra. Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, já em 1789, houve a disposição ou a determinação nesse artigo que diz o seguinte: todo homem pode empenhar seu serviço, seu tempo, mas não pode vender-se nem ser vendido. Sua pessoa não é propriedade alheia. A lei não reconhece domesticidade. Só pode existir um penhor de cuidados e de reconhecimento entre o homem que trabalha e aquele que o emprega. Em 1789, a gente já falava que a escravidão não pode ser admitida, não pode ser permitida, porque ninguém pode ser dono de ninguém. E ninguém pode ser vendido.
o trabalho não pode ser, a pessoa não pode ser tratada como um objeto exclusivamente. Depois a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e já em 1948, o direito ao trabalho foi consagrado como um elemento essencial para garantir a dignidade da pessoa humana. Quem for formado em direito aqui vai saber que não existe direito nenhum absoluto, né? Nem mesmo direito à vida. Porque o direito à vida, quando todo mundo fala assim, não, o direito à vida é absoluto. Não, não é absoluto. A gente tem casos que se discute, por exemplo, a possibilidade de eutanásia, a possibilidade de aborto de feto anencefalo. A gente tem várias discussões que emplacam, né, e que trazem uma certa relatividade ao direito à vida. Mas a única coisa que ninguém duvida ou discute, e que normalmente é a base de todos os fundamentos, até mesmo para encerrar o direito à vida, é o direito à dignidade da pessoa humana, ou o princípio da dignidade da pessoa humana. Com tudo o que aconteceu nos campos de concentração, o mundo aprendeu que não basta sobreviver. O ser humano ele tem que ter condições de viver, e viver de forma plena e digna. E como que ele consegue isso? De várias formas, mas uma das formas que não se abre mão é o direito ao trabalho. O artigo 23 diz o seguinte: todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessários, outros meios de proteção social. E todo homem tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção de seus interesses. Primeira coisa, aqui vocês vão entender homem como homens e mulheres, como ser humano, como pessoa, independentemente do gênero. Em 1948 não existia discussão com relação ao termo homem e ele era utilizado para se referir à pessoa humana, sem nenhuma forma pejorativa, até porque o direito à igualdade é consagrado. O artigo 23 também, ao garantir esse direito de trabalho remunerado, ele já traz a proibição à escravidão. Porque a escravidão é um trabalho ou não remunerado, ou remunerado de forma precária, com condições de vida indigna. E no Brasil, quando que a gente começa a discutir direitos humanos? A gente começa a discutir direitos humanos no Brasil na década de 30. Discutir já era discutido antes, mas a gente começa a ver regulamentações em matérias de direitos humanos ao trabalho lá para 1937, com a implantação do Estado Novo. Com o Estado Novo, veio a visão de que o trabalho, a riqueza e a cidadania estavam diretamente interligadas. Aqui a gente entra num ponto muito importante. O que o trabalho me traz? O trabalho me traz autonomia. O trabalho me traz autoconfiança. O trabalho me empodera. O trabalho me torna independente. E ele gera riqueza. Quando eu digo gera riqueza, eu não estou falando que a pessoa vai ficar rica com isso. Mas ele gera recursos para fazer a economia rodar. E quanto mais bem remunerado o trabalhador, quanto mais trabalho existir, mais riqueza é gerada, mais o país cresce, mais o trabalhador se fortalece e ele consegue exigir do Estado aquilo que lhe é direito. Um exemplo muito claro que eu dou quando eu digo em independência através do trabalho, amor próprio, autocuidado, é o exemplo das mulheres que são proibidas de trabalhar. E aí aqui, eu já de antemão falo que eu não estou
criticando as mulheres que não trabalham por livre e espontânea vontade. Eu tenho amigas que eu bato palma, eu não sei como elas dão conta. Elas optaram, foi uma opção delas, de ficar em casa para cuidar dos filhos. Eu acho sensacional, eu acho lindo. Só que quando a mulher não tem essa opção, ela se torna escrava de uma relação. Ela se torna escrava de um casamento. Eu vi muita gente aqui que trabalha no CRAS, eu vi muita gente que trabalha com serviço social, entrando, colocando ali no chat. E eu tenho certeza absoluta que todos vocês já viram. Situação de mulheres vítimas de violência doméstica. Em que a gente até se pergunta como é que essa mulher aguenta. Por que que ela não foge, não vai embora? E em grande parte das vezes, a mulher não vai embora, porque ela não tem mais o amor próprio, a força para sair daquela relação e começar do zero. Por quê? Porque, em regra, ela fica muito tempo fora do mercado de trabalho. Ela não conhece a realidade do mercado fora da casa dela. E se ela sair, ela perde um estilo de vida, os filhos e a casa. A vedação ao trabalho também escraviza. E aí, por outro lado, quando você tem uma relação equilibrada, em que a mulher e o homem trabalham, e que eles estão naquela relação porque querem e não porque precisam, a chance de ter uma relação mais saudável é bem maior. Além do Estado Novo, que trouxe esse conceito de riqueza, trabalho e cidadania, a gente tem como grande marco a CLT. O que é CLT? A CLT é a consolidação das leis trabalhistas. Ótimo, professora, claro que eu sabia que era isso. Mas a consolidação das leis trabalhistas nada mais é do que um compilado, do que juntar mesmo. Eles pegaram tudo que existia de lei jogada por aí e colocaram dentro de um livro só. Mas por que isso foi um grande marco? Pensa no mundo sem Google, sem internet, um mundo em que as notícias não eram divulgadas como a gente tem hoje, formas de divulgação. E se eu quisesse saber se eu tinha direito a alguma coisa e como era meu direito e como isso ia acontecer, eu precisava ir até uma biblioteca pública, eu precisava ler o diário oficial, eu tinha informações parciais e às vezes não tão reais divulgadas pelos meios de comunicação. Quando você tem um instrumento único com tudo que a pessoa tem direito ali dentro, é muito mais fácil dela entender os seus direitos e as suas obrigações. E aí, depois de 43, a gente tem a nossa Constituição de 88. E na Constituição de 88, o Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, olhou lá para fora e falou, opa, peraí, a gente assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assinou não, né? A gente aprovou. A gente assinou o Pacto de Direitos Civis e Políticos. A gente assinou o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Passou da hora de eu trazer isso aqui para dentro. E a gente transforma em direito fundamental previsto na Constituição aquilo que era direitos humanos. Qual a diferença desses dois conceitos? Como direitos humanos, eu vou entender esse direito universal, que não tem fronteiras, que vai abraçar e proteger todo mundo. Como direito fundamental, eu vou entender esses direitos que eu tenho ali naquele âmbito internacional, incorporados, introduzidos no meu sistema constitucional. E foi isso que a nossa Constituição fez ao introduzir no artigo 7 várias obrigações e garantias que ele já tinha prometido para o mundo que ele daria à sua população. Quais direitos são esses? Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Gente, não existe esse negócio de que você não pode mandar embora.
Claro que pode. Se eu posso acabar um casamento por incompatibilidade total de gênios, eu não posso acabar uma relação de emprego porque a política da pessoa, o jeito da pessoa, não deu certo, bateu de frente, qualquer outra coisa. Ou eu preciso esperar ela fazer uma grande besteira para eu mandar ela embora. Não posso. Claro que posso. Mas então por que a gente tem que dar uma indenização para aquela pessoa que foi demitida e não deu causa à demissão dela? Porque se eu quero dar uma vida digna para a pessoa, eu tenho que entender que ela, como qualquer ser racional, ela tem uma programação financeira. Ela assumiu compromissos em virtude daquele salário que ela imaginou que teria. Ela se organizou, ela se estruturou. E se da noite para o dia ela perde aquela remuneração, sem nenhum tipo de compensação, ela perde toda a estrutura e a forma de manter a sua vida e a sua família, não sobreviver, mas manter uma vida digna. Pelo mesmo motivo vem o seguro-desemprego, que, de novo, não é para a pessoa trabalhar 6 meses e sair 6 meses de licença. É para garantir àqueles que não conseguem se recolocar imediatamente uma proteção contra a falta de salário e a falta de renda. O fundo de garantia por tempo de serviço, ele tem o mesmo fundamento, que seria uma poupança obrigatória para facilitar na compra de imóveis ou até mesmo para facilitar no futuro, no momento da aposentadoria, a velhice da pessoa. E aí vem um ponto que sempre chama atenção. O salário mínimo no Brasil, ele, na Constituição, ele deve ou deveria ser capaz de atender às necessidades vitais básicas de uma pessoa e da sua família. Com que? Moradia, alimentação, educação, saúde, vestuário, lazer, higiene, transporte, previdência social. Ótimo. Com o salário mínimo que a gente tem hoje, de 1.000 e pouquinho, a gente consegue garantir isso tudo? Não. Se for o preço de uma cesta básica, tá caro. Transporte tá caro. Tá tudo caro. A pessoa não consegue se manter hoje com o salário mínimo. Hoje, pelo IBGE, acho que no último estudo, teria que ser em torno de R$ 3.500 o salário mínimo para atender todas as exigências previstas na Constituição. Alguns estudos ainda dizem 5, outros dizem 3.500, porque não é só para pessoa, hein, gente? É para pessoa e para família. Então, pode todo mundo começar a ajuizar ação e pedindo ao Estado uma majoração do valor? Não. A gente tem esse salário mínimo aí como meta, porque existe um princípio da reserva do possível, que o Estado faz e garante aquilo que hoje ele consegue, é viável, porque ele não pode garantir esse salário mínimo para uma parcela da população, tem que ser para todo mundo. E se é para todo mundo, tem que ser dentro de uma realidade viável. Tá, então por que isso aí tá aí? Só para ficar bonito? Não. A nossa meta é investir em trabalho, que vai gerar riqueza, que vai permitir todos esses direitos e o exercício pleno e livre da cidadania. Tá, entendi, professor, esse negócio de salário mínimo. Então, quer dizer que todo mundo tem isso como base. Sim, só que, tudo no direito tem um só que, né? Existe uma outra garantia constitucional que é a do piso salarial. O que é o piso salarial? O piso salarial é o mínimo que aquela categoria vai receber, porque aquela categoria tem uma complexidade, uma responsabilidade, um grau de exigência maior do que os outros. Exemplo que eu dou é o de uma obra numa casa, tá? Quem que trabalha numa obra? O pedreiro, o auxiliar do pedreiro, o mestre de obra, o eletricista, o gesseiro, o cara que instala porcelanato, o cara que faz a lareira, o cara que... Tem um monte de gente. Tem também o engenheiro e o arquiteto. Algum desses trabalhos é mais importante que o outro? Não.
Se a gente não tiver todos eles, a gente não consegue que a casa fique pronta de forma adequada, com qualidade. Só que a Constituição falou o seguinte, olha, tem algumas pessoas aí dentro desse rol da obra aí que tem que ganhar um pouquinho a mais, sabe por quê? Porque se der ruim, é ela que vai responder. Quem que é? Quem são essas pessoas? Os engenheiros e os arquitetos. Quando o engenheiro dele coloca o número do CREA e o nome dele numa obra e submete ela à aprovação, qualquer coisa errada que der naquela obra, a responsabilidade é do engenheiro. Não importa que ele seja funcionário de uma grande empresa. A empresa responde? Responde. Só que na hora de colocar o dedo e procurar um culpado para responder criminalmente pelas mortes do acidente, não sei onde, que a ponte caiu e tudo mais, eles vão atrás de quem? Do engenheiro, que assinou. Porque era a responsabilidade dele conferir que os cálculos, que a quantidade de material, que a obra, estava tudo correndo de forma plena. E esse peso, essa responsabilidade, exige um salário maior. E para garantir isso, a Constituição trouxe o conceito de piso salarial, que é um valor mínimo maior que o salário mínimo que uma categoria pode ter. A OAB, quando criou esse conceito há uns anos atrás, eu lembro que era alguma coisa em torno de 3 mil e poucos reais. Para engenheiro, se eu não me engano, o piso está em torno de 5 mil. Só que o recém-formado não sai ganhando isso. Porque é claro que as pessoas aprenderam a fraudar o sistema. Como que ela frauda? Ela contrata não como engenheiro, ela contrata como assistente, como auxiliar, como qualquer coisa. Mas não contrata como engenheiro, porque se colocar lá engenheiro, ela tem que pagar o piso salarial. A mesma coisa acontece com o advogado. Mas o advogado é um pouco diferente. O advogado nem chega a ser contratado. O advogado entra como associado. Ele ganha 0,001 da cota do escritório e a partir daquele momento ele se torna sócio do escritório, associado, com um percentual mínimo, com todas as responsabilidades, recebendo ordens e tudo mais que uma relação de emprego constitui. Habitualidade, tudo mais. Então esse piso salarial, ele é uma proteção. Só que como eu vou falar mais para o final, essa proteção só tem efetividade, como qualquer norma só tem efetividade, se a gente faz ela ter. E a gente chega lá. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em acordo coletivo. Garantia ao salário nunca inferior ao mínimo. Isso quer dizer que, se eu tenho um vendedor, esse vendedor ganha só comissão. Ele pode ganhar só comissão? Pode. Mas se ele é contratado, se ele é meu funcionário e ele é vendedor, eu preciso garantir a ele pelo menos o mínimo. O que eu quero dizer com isso? Se na época do Natal ele foi lá e vendeu um monte e ganhou 8 mil reais de comissão, perfeito. Você não precisa dar um centavo a mais para ele. Só que se em fevereiro, que é o mês de baixa, ele vendeu 800 reais, você vai complementar para pelo menos o mínimo ele receber ali. Tá? 13º salário, remuneração por trabalho noturno diferente, né, e superior ao noturno, proteção ao salário na forma da lei, e reter é crime, cuidado. Ah, mas o funcionário quebrou uma máquina, tô segurando o salário dele por 6 meses para ele pagar, ele vai trabalhar de graça para mim por 6 meses, pode? Não. Não só não pode, por ser uma violação trabalhista, como também é crime. Ah, professora, mas essa legislação, nossa, só beneficia o trabalhador. Não. Você pode descontar aos poucos, mas o salário é para ele viver, sobreviver, garantir à família dele aquele mínimo que está previsto lá. Se você tira todo o salário dele, a roda não está girando. E não só ele para, como o Estado vai acabar parando. Outra questão, participação nos lucros ou resultados desvinculado da remuneração. E, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.
Cara, quem colocou isso na Constituição não era nem do direito, era uma pessoa de recrutamento, era uma pessoa de RH, era alguma coisa e uma pessoa com uma visão absurda. Porque lá em 1988, ele entendeu que quando você coloca o seu colaborador como responsável do sucesso da empresa e você traz uma premiação em relação a isso. Você vira para ele e fala assim, cara, se eu ganhar, vai todo mundo ganhar. Mas pra gente ganhar, você precisa chegar a bater meta tal. Nossa, o funcionário se mata para bater aquelas metas. Porque ele sabe que é claro. Se ele chegar ali, se a empresa tiver lucro, ele também vai compartilhar daquela geração de riqueza. Se o empresariado perceber isso, ele vai entender, hoje, mais do que nunca, que a geração dos millennials, da geração X, a geração Z, a geração, sei lá mais como é que o povo está chamando, tem muita geração aí, que não é estabilidade que segura quem está chegando no mercado agora. É se sentir visto, é se sentir valorizado, reconhecido, é entender que existe um propósito para a pessoa estar ali, que ela é importante. Se ela acha que ela não tem valor, ela larga. Aí a gente tem um alto número de neném aí no Brasil, nem estuda nem trabalha. E não sabe o que quer fazer da vida, não se encontra. Porque não basta um emprego fixo. A minha geração, eu tenho 40, a minha geração é uma geração que já começou a desafiar isso. Que buscava muito a estabilidade, principalmente nas carreiras públicas. Mas que começou a se aventurar na questão do empreendedorismo, que aceitou tomar riscos. A geração da minha mãe, não. Para minha mãe, acho que a melhor felicidade do mundo dela seria se todos os filhos fossem concursados. Ela ia dormir tranquila, que ela podia morrer, que estava todo mundo bem. A geração de agora não se prende nem a uma empresa se ela tiver contratada com carteira assinada, tudo bonitinho. Se ela ficar lá um mês e ver que não faz sentido ela estar lá, ela sai. Pode ser o melhor salário, pode ser tudo. Mas ela precisa ter propósito. Nem que seja o propósito de gerar riqueza, mas ela tem que entender o porquê que ela está lá. Como que ela vai contribuir para a empresa crescer. E ela precisa mirar nisso. Senão ela não fica. Além disso, a Constituição traz para a gente salário pago em razão do dependente do trabalhador com baixa renda nos termos da lei. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias ou 44 semanais, podendo haver compensação aí desses horários durante a semana. Jornada de 6 horas para trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento, salvo negociação coletiva. E onde mais que a gente vê esse direito humano ao trabalho? Direito de exercer livremente a sua atividade na nossa Constituição. Só no artigo 7? Não. Quando a Constituição fala sobre a ordem econômica, então presta atenção, eu falo lá na proteção do indivíduo, lá no artigo 7 falo do trabalhador. Quando eu chego e falo de geração de riqueza, de ordem econômica, eu busco de novo o conceito de emprego. Conceito não, né? A ideia do emprego. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Tem vários lá? Busca do pleno emprego. Por quê? De novo, em 88, eles replicaram um conceito de 37. Em que emprego, trabalho, não vou nem falar emprego, trabalho gera riqueza, que gera cidadania. Então, eu tenho, quando eu falo da proteção do indivíduo, eu falo da busca pelo pleno emprego, e quando eu falo na ordem econômica, eu falo da busca pelo pleno emprego de novo. Desculpa, gente. Porque eles são elementos essenciais, eles são
direitos essenciais para que a pessoa possa existir de forma digna. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que o Brasil assinou lá em 1969, 68, 69, ele trouxe o seguinte: ocupação plena e produtiva em condições que garantam as liberdades políticas e econômicas fundamentais da pessoa humana. Ele não fala mais em trabalho, ele fala em ocupação plena e produtiva. E onde que entra essa discussão, né, de educação em direitos humanos e trabalho? O que tem isso a ver? Por que estão falando de trabalho? Isso não é um seminário do, sei lá, do Cine, isso não é um seminário exclusivo de questões trabalhistas. Por que você está falando de trabalho? Porque dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, existe a diretriz número 8, que diz o seguinte: promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Um desenvolvimento sustentado é aquele que é feito de forma programada, planejada e que se mantenha ao longo dos anos. A ONU trouxe algumas metas e o Brasil, ele se colocou, né, para o Brasil, ele se colocou uma média de renda per capita anual média de 1,6 entre 2016 e 2018 e de 2,55 entre 2019 e 2030. Aqui eu não estou falando de PIB, aqui eu estou falando de renda econômica per capita. Ano passado foi um ano super atípico, mas para vocês terem uma ideia do prejuízo que a gente vai ter que correr atrás, ano passado esse crescimento econômico per capita foi de menos 4,8%. Além disso, na ODS 8.2, ainda traz como meta atingir níveis mais elevados de produtividade nas economias por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra. O que o Estado faz para garantir isso? Eu preciso garantir que a minha população tenha acesso a conhecimento, a treinamento de tecnologias e de inovação. Não adianta eu achar que eu consigo manter um país todo no manual, porque assim eu gero mais emprego. Porque se eu não tenho um polo tecnológico, se eu não tenho uma população capacitada para adotar esse tipo de tecnologia, eu definitivamente não vou estar competitivo com os outros estados na produção de riqueza. E aí a gente não vai conseguir vender, e a gente não vai conseguir ser autossuficiente, autossustentável, e não vamos gerar o crescimento per capita necessário. Então, eu tenho que capacitar a minha mão de obra. Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio de acesso a serviços financeiros. Fomento das pequenas, micro e médias empresas. E não só preocupar com geração de emprego, mas preocupar com a geração de atividade produtiva útil. É aí que entra o empreendedorismo, é aí que entra a valorização da criatividade, a inovação, o fomento de várias startups. Não é discurso político, não é bonito. O Estado não faz só porque é bonito esses projetos de fomento. Ah, vamos investir nessa molecada aí porque tá na moda falar em startup. Não. A gente tem isso como propósito e como incentivo hoje, não só no Brasil, e na verdade no Brasil, de forma muito tímida, para falar a verdade, porque já foi comprovado que, através do desenvolvimento de inovações
de startups que tem como característica central a possibilidade de se readequar e de acontecer de forma muito rápida, uma das grandes engrenagens do desenvolvimento tecnológico. E aí a ideia é que com esse desenvolvimento tecnológico eu traga investimentos, riqueza, trabalho e emprego para o Brasil. Além disso, além de 2013, alcançar o pleno emprego produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência. A remuneração é igual para o trabalho, de igual valor. Aqui, eu trago uma responsabilidade para quem está no Estado. Por quê? O Estado não é uma figura física. Eu não consigo achar o endereço do Estado. Eu não consigo achar na lista telefônica o telefone do Estado. Eu não consigo porque o Estado é uma figura política e ela é composta por vários órgãos. Esses órgãos são compostos por várias pessoas e essas pessoas agem em nome do Estado. Então, quando eu estava dando uma palestra para o Cine, num outro encontro que a gente teve, eu recebi relatos assustadores de empresas que mandam a descrição de vaga assim para o Cine. Eu quero um homem de 18 a 24 anos, não pode ser obeso, não pode ser negro, não pode ser idoso, já tem que ter experiência, eu quero de 18 a 38, tem que ter experiência, não pode ser velho, não pode ser negro, não pode ser feio, não pode ser obeso. E feedbacks nos termos de você só manda lixo para fazer entrevista aqui. Parece um caminhão de lixo. Por que eu chamo a atenção de vocês como agentes do Estado nessa hora? Porque discurso de ódio, preconceito, racismo, cara, isso é mais velho do que o mundo. Sexismo. Se a gente for ver na discussão do nascimento de Adão e Eva, saiu da costela, por que saiu da costela? Aí já tem gente que já vai falar, não, sai da costela porque a mulher, né? Desde que o mundo é mundo. O que diferencia as várias fases e os vários momentos históricos é a banalização desse discurso. É a propagação dele sem vergonha, sem medo, e a defesa desse discurso como um discurso correto. Quando vocês estão atendendo alguém, um empresário, um político, um cidadão normal, alguém que está em busca de emprego, alguém que está em busca de ajuda por violência, por não ter condições de A, B ou C. E quando vocês se deparam com situações tão pesadas como essa que eu acabei de falar, vocês não podem não fazer nada e responder àquela pessoa, autoridade ou não, como se ela tivesse certa. Não tô falando para ninguém aqui sair batendo panela, gritando, respondendo, dando duplo twist carpado na cara de quem fala isso, não. Mas eu tô falando que quando a gente percebe essas violências contra o direito à igualdade, contra o acesso ao livre trabalho, ao livre emprego, cabe a nós questionar essas pessoas. Para pelo menos fazê-las terem um pouquinho de vergonha ou pensar na bobagem que falou. O trabalho decente para a mulher, igualdade de tratamento, mesma remuneração, oportunidade de primeiro emprego. Tadeu falou que ele foi aprendiz. Ele já é resultado de uma política que deu certo, de capacitação. Pessoa com deficiência,
Quando a gente percebe que as portas estão se fechando por esse discurso de ódio, cabe a nós pelo menos perguntar: por que essa restrição? Por que você não deixa sua mulher trabalhar? Por que você não trabalha? Às vezes a primeira pessoa que precisa ser despertado o interesse é a avó que está em casa cuidando da criança e passa por violência. É a mulher que passa por situações de violência. É o jovem que o pai não deixa fazer nada. Eu já tive uma situação de uma menina que o pai não queria que ela estudasse de jeito nenhum, ela estudou escondida. Escondida. Hoje é uma super profissional, voando. Tenho muito orgulho dela. É perguntar, é questionar, é levar informações, é dar uma luz no fim do túnel. Quando a gente pega uma pessoa submetida a trabalho escravo, me perguntaram isso ontem. Mas como que a gente tira ela daquela realidade? Ela não sai porque ela tem medo. Ela não consegue. Ela depende daqueles R$60 por semana para sobreviver. A minha resposta foi a seguinte: ela só depende daqueles R$60 para sobreviver porque ela não consegue ver outra saída. Ou porque os pais vieram daquela realidade, ou porque ela mora numa região que ela não tem acesso a nada. E se a gente sabe que o que ela ganha é absurdo, e a gente não fala nada, só olha pra ela com aquela cara de dó, tipo, ai meu Deus do céu, que absurdo. A gente não tá ajudando em nada a transformar a realidade. E a gente não tá fazendo o nosso papel como Estado, de tentar resolver esse problema. Porque a solução não vai vir do presidente, do governador, do ministro, do secretário. Que eles não estão na ponta no dia a dia. O acesso à informação, o contato com o público, a resolução de problemas, está muito mais na mão de quem está na ponta do que quem está lá em cima. Porque lei a gente tem para dar com... Nossa, se mandassem a nossa Constituição e o nosso sistema legal para o espaço, e daqui a 100 anos a gente recuperasse, eles iam falar, putz, que galera evoluída, esse Brasil devia ser o melhor lugar do mundo para viver. Olha aqui! Só que enquanto os direitos humanos for do outro e não meu, eu não entender que quando eu protejo o direito dele, eu estou protegendo o meu, a gente não vai ter essa redução. A gente não vai ter essa efetiva implementação. Eu tô chegando ao final, porque afinal de contas daqui a pouco eles me chutam daqui, porque já passei do meu tempo, mas só para finalizar então, outra meta é até 2020 reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação e formação. Isso mudou, isso passou por uma redução até 2030, e essa redução é principalmente com a abertura de novas vagas em centros de formação técnica, universidades, escolas, e levar essa educação para as regiões que acabam não recebendo. Então, tirar todo o sistema de educação dos grandes centros e levar para a região do interior. Além disso, proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo migrantes, mulheres migrantes e pessoas com empregos precários. E, por fim, até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho. Esse pacto, esse projeto, né, no Brasil já foi feito, tá? Tem uma agenda nacional de trabalho decente para a juventude, ele foi feito, foi debatido e continua na mesma situação. Sabe aquelas coisas que param por algum motivo, elas travam e não vão para frente? Elas travaram. Mas ela precisa destravar, porque a gente precisa implementar essas políticas. Tá bom? Vou parar a minha apresentação aqui, agora, e me coloco à disposição para trocar uma ideia, bater um papo. Como eu falei no vídeo com vocês, é um bate-papo, é uma conversa. E me coloco aqui à disposição para esse bate-papo com vocês. O que vocês quiserem falar, tecer de comentário, fazer pergunta, pedir sugestão, estou mais do que à disposição. Miriam, a gente está naquele grupo de
da Unido Bosco com o Rio Branco do Sul, não estamos? Não é você? Tô certo ou tô errado? Acho que é assim. Muito bem, abrimos então o debate, ou as observações, não precisa necessariamente ser um debate. Essa conversa que a professora Ana Cristina Zadra Valadares Varshaviak nos trouxe, possamos ouvir. É importante que não fiquemos apenas como participantes passivos, mas sim que sejamos ativos. Isso. Pelo uso da palavra, os microfones estão abertos. Esse povo é tímido, Josias. Temos que dar uma incentivada aí no pessoal, né? Vou cutucar. Ontem foi realmente a participação daquela nossa companheira, e Lisa lembrou essa questão aí da necessidade de se despertar do cidadão que trabalha em regime de escravidão, né? Infelizmente, ainda há no nosso país e às vezes tão próximo da gente, né? Vocês que trabalham no campo, pessoal, vocês que estão atuando mesmo na área social, falar a respeito, ampliar a discussão. Olá, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Gesilaine, sou assistente social num CRAS, no município de Castro. Também tenho formação em Direito, atuo também como advogada da ativa e em algumas situações particulares, né? E achei muito interessante quando a doutora faz a colocação da importância dos trabalhadores, né, da área social, né, da política de assistência, que estão na ponta, terem uma postura proativa na proposta e no desenvolvimento de estratégias para a inclusão dessa população no mercado de trabalho. No meu trabalho, eu percebo uma necessidade enorme da inclusão digital dessa população, que muitas vezes não sabe utilizar um aplicativo, elaborar um currículo, né? E a importância hoje da gente estar pensando em instrumentalizá-los, porque a tendência é cada vez maior, né? Inclusive eu, enquanto profissional, me deparei esses dias com a necessidade de estar me instrumentalizando cada vez mais no uso dessas tecnologias, né? Eu fui selecionada para uma disciplina do mestrado em Ciências Sociais, e ali da UEPG, e depois dessa seleção que eu fui verificar que, na verdade, é um núcleo de estudo, né, de tecnologias e estratégias, inovando, né, nessa área, e percebi que, na verdade, os projetos que vão ser propostos, elaborados, são utilizando aplicativos que eu vou ter que correr atrás de aprender a utilizar essa tecnologia, né? E quando a gente pensa aí no mundo do trabalho, né, eu acho que a gente tem que estar pensando nessas estratégias para essa população também. A gente chama isso hoje, Gesilane, até para você pesquisar, isso a gente chama hoje de letramento digital. O letramento digital, ele hoje foi incluído como uma disciplina obrigatória em vários cursos pelo MEC, exatamente por isso. Antigamente, a gente falava que algumas profissões não poderiam jamais ser realizadas por meio digital, né? Então, a gente falava, não, judiciário nunca, audiência, não pode. E o direito à independência, tinha todo um questionamento. E hoje a gente vê já startups nessa área, né? Até o próprio conceito aí do robô juiz já existe, né? Então, é desafiador, né? Licença um pouquinho, filha, a mamãe tá terminando. Não preocupe, eu também passo por isso. Eu só não vou passar por isso porque o meu não tá aqui agora. Mas se tivesse, ele estava aqui no meu colo. Eu achei muito interessante, né, quando a doutora fez essa... Meu cachorrinho mais fofo, seu Fly.
Não preocupa, Gesilane. Mas o que eu trago é muito isso, porque a gente tem, a gente é uma democracia muito nova. E a gente não aprendeu a trabalhar alguns conceitos. Gente, cidadania não é buscar só o que é melhor para mim. Cidadania é assumir a responsabilidade pelo crescimento e desenvolvimento do país. Quando eu exerço a minha cidadania, eu estou realmente me colocando como parte do Estado. Quando eu exerço a cidadania pelo voto. O que é um voto? O voto sabe no The Voice, que é o assim ou assim? É uma contratação, é uma validação do que eu espero para o meu Estado, de políticas que eu espero adotar. Às vezes a gente se prende com... Não gosto da cara dele, ele é feio, ou ela é feia, ai, ela é esquisita. Às vezes a gente se prende com aspectos da vida pessoal da pessoa que... Até que no Brasil nem tanto, mas às vezes eu fico vendo, né? Nos Estados Unidos, às vezes, para desviar a atenção de um fato importante, no Brasil a gente também faz isso. A gente coloca a vida pessoal do governante ou do político na frente como se a vida pessoal dele interferisse. O que interfere efetivamente é como ele conduz as políticas de implementação do que a nossa Constituição mandou. E aí eu vou trazer talvez um conceito que muita gente não goste, mas quem está lá em cargo eletivo, quem representa o Estado, é sim um servidor. Por que o nome servidor? Porque ele está ali remunerado pelo povo, porque é o povo que paga, tá? Porque não achem que o dinheiro do Estado cai do céu, porque não cai. Cai de investimentos, cai de políticas e cai de tributos pagos. Então, quem está na ponta não porque quis estabilidade, está na ponta porque assumiu o seu papel como servidor, como agente de transformação, como agente de mudança. Cada um exerce sua cidadania de um jeito. O professor através da educação, o médico na área da saúde, o servidor público no desenvolvimento das melhores estratégias políticas, atendimento, seja em que área for para a população. Os princípios administrativos hoje incorporados, que exigem uma postura proativa, que exigem uma eficiência, elas nada mais fazem do que virar para quem está na ponta e falar, cara, você fez a escolha certa. Se você está aqui porque você é agente de transformação, você está no lugar certo. E a gente quer de verdade que você consiga isso. Então vai lá. Tô te pondo meta. Tô te cobrando. Porque eu sei que você pode me dar. Se você está aí na ponta, é porque você é um dos melhores. Concurso, processos hoje de contratação de servidor são dificílimos. A gente quer ter na ponta do Estado os melhores para transformar, para exigir, para mudar a realidade. E quando eu falo em trabalho, quem não tem, lembra dessa frase, a pessoa que tem o direito dela ao livre emprego, ao livre trabalho cerceado, ela está sendo escravizada. Não aquela escravidão do direito penal, mas ela é escravizada porque ela não consegue sair normalmente de situações de perigo. E quando eu digo situações de perigo, são perigos mesmo, às vezes perigos físicos. Ela não consegue fugir. Não é porque ela ou ele são fracos, não é porque são medrosos, é porque quando você está no meio do furacão, você não consegue ver a saída. E se não tiver alguém, e no caso do serviço social, da educação e tudo mais, se não tiver alguém para te dar a mão, te abrir o olho e te mostrar o caminho, você não vai. E é aí que vocês entram. É começando a plantar, olha,
que você acha de você começar a procurar emprego? Começa a trabalhar, procura uma atividade, vai fazendo artesanato, vai... Aí você vai vendo como que essa pessoa vai se empoderando. Até ela se assumir, conseguir assumir responsabilidade e se livrar daquela violência, daquela agressão, daquela situação de escravidão, seja ela escravidão do trabalho ou escravidão emocional, psíquica, financeira, qualquer que seja a forma. Josias, acho que seu microfone está fechado. Temos ainda mais alguns minutos. Se alguém mais desejar fazer uso da palavra. Gesiliane, agora há pouco. Por favor, fique à vontade. Estamos registrando aqui Aldeci Godoy, Alexandre Venglink, a Thaís Vilas Boas, o CRAS de Guaraituba, CRAS da Prefeitura Municipal, aí não diz de onde aqui, Bocaiúva do Sul, Daiane Krigas, Daiane Santos, Daiane Ferreira, ainda pessoal de Colombo, a Edilmara Gub, Edneia Melo, Escantaburlo, Elisiane Miranda, Elisângela Cristina Wagner, Fátima Reg, Gesiliane Ferraz, que fez a pergunta há pouco, ela comunica aqui que teve um problema de conexão, Christian, Gislaine Christian, Graciane Fortes de Oliveira, Jéssica Caroline de Lara, João Moreira, Jonas Chami, ou Chami, Karen Alves, Lia Andreola, Luana dos Santos Carassol, Luciane Graciano, é o Almirante Tamandaré, aqui sou Maria de Fátima Rec de Piem, Miriam Neres, Juan Jovinski, Silvane Rocha, Unas, Tatiane Gácia, Vera Taborda, Washington Max. Continua o microfone aberto. Quem desejar se manifestar, por favor, fique à vontade. Tão tímidos, Josias. Ainda não espalhou a fofoca por aí que eu sou avacalhada. Que pode falar, não precisa ter medo. Daqui a pouco espalha. Pode bater papo. Agora. Olá, Ana. Olá, Josias. Sou Elis Lazarotto, secretária de assistência aqui de Colombo. Eu perdi um pouquinho da sua fala, Ana. Tive que atender o nosso prefeito, né, que veio aqui no gabinete resolver umas situações urgentes. Mas, assim, a parte que eu peguei... Olha, sou muito grata por você compartilhar esse conhecimento conosco e fico muito feliz de saber que aqui em Colombo nós estamos trabalhando no caminho certo, né? Diante da sua fala, eu falei, nossa, que maravilha. São ações que nós temos feito aqui, já pensando dentro dessa linha. Eu peguei o momento que você falava sobre a questão do parque tecnológico, de você trazer toda essa inovação tecnológica para os jovens. Nós tivemos 2 reuniões já, nós temos um amigo pessoal, na verdade, que ele foi professor da Federal, e ele tem todo um modelo já de parque tecnológico desenhado. Hoje ele está fazendo doutorado em Portugal. Nós temos nos reunido com ele periodicamente para trabalharmos juntos. Nós, assistência, a Secretaria de Indústria e Comércio, e ele lá de Portugal dando uma consultoria. E já temos o local, temos uma área de 55 mil metros quadrados no município, que o prefeito já designou para ser o parque tecnológico. Estamos agora no processo, porque nós precisamos de uma lei, um decreto, criar o fundo, tem todo esse processo, né? Mas já está bem avançado. Sensacional. Já estamos bem avançados, porque realmente, dentro da tua fala, de que nós precisamos inserir o jovem em tecnologia, para se tornarmos competitivos, senão nós não vamos conseguir. Eu sempre digo, Colombo é o 8º município do estado do Paraná, mas ele nunca se portou como.
Ele sempre foi visto como uma cidade do interior, uma cidade provinciana. Nunca foi feita uma gestão pensando em ações para 10, 20, 30 anos. Né? Por conta disso, sempre ficamos atrasados. Mas hoje não. Hoje nós temos uma gestão, temos secretários, um prefeito que pensa de forma a deixar um legado. Se começaram a construir algo hoje, que vão ter impactos daqui 20, 30 anos, que bom, que bom. Ela Né? se transforma. Vocês viram Exato. que Londrina está colhendo os frutos disso? Várias multinacionais. Londrina virou um polo tecnológico que está se destacando no Brasil, né? E aí você traz investimentos absurdos para o Estado e você desenvolve a parte social, você cria empregos de qualidade. De qualidade, exato. Né? Com profissionais capacitados, né? Exato. Dentro dessa linha que você citou também da questão da capacitação, uma outra coisa dentro do social, nós sempre tivemos os cursos de extração do ofício. Já há 30 anos o município trabalha, e aí ligados ao CRAS, as pessoas com, né, que são identificadas com situação de vulnerabilidade. Uma ligação aqui, desculpe, cortou um pouquinho. Elas passam pelo CRAS e elas são indicadas a fazer esses cursos gratuitos. Só que há 30 anos, Colombo ela faz curso de cabeleireiro, manicure, pedicure, biscuit, bordado. Assim, nunca foi pensado em mudar o modelo. Este ano nós estamos fazendo todo um planejamento, juntamente com o pessoal do Cine, para levantar quais são as profissões que hoje o mercado de Colombo precisa e não temos profissionais. E vamos abrir agora uma caixinha de sugestões mesmo, já que nós não temos essa ferramenta e as pessoas que são os nossos usuários, a maioria não tem nem ainda um smartphone para poder responder essa pesquisa de forma digital, para que ele coloque ali qual a formação que faz falta na vida dele hoje. Se é ser eletricista, se é ser mecânico, porque ele está aí buscando espaço no mercado de trabalho, mas às vezes não consegue porque ele não tem a formação, e ele sabe o que ele precisa. Sim. Né? Ele que bate todo dia. Se você precisar de parcerias, até mais para frente, para a instituição de projetos de acompanhamento, orientação e tudo mais, eu estou em dois polos de educação, né? A Unidom Bosco, hoje eu represento a Unidom Bosco aqui, mas tanto na Unidom Bosco quanto na outra instituição, eu tenho certeza absoluta que a gente estaria super feliz em fazer parcerias para trabalhar com esses projetos. Incluindo a educação em direitos humanos. Meu grupo de pesquisa, a gente busca, na verdade, oportunidades de implementar alguns projetos de educação em direitos humanos em escolas, para a população vulnerável. Então, se você tiver interesse, depois você pega meu contato com o Tadeu. Pego sim. E aí a gente conversa para implementar isso. Não, maravilha. Nossa, e isso vale para todo mundo, tá, gente? Não só para Elisângela. Muito obrigada. Uma das obrigações, na verdade, de todo o centro universitário, de todas as faculdades que trabalham com educação superior, é retornar para a sociedade. E como que a gente retorna? Através do desenvolvimento desse tipo de ação. E a gente precisa envolver os nossos alunos na realidade, né? Então, os alunos do direito, hoje a gente tem um grupo de pesquisa com direito e psicologia. E a gente trabalha muito os impactos da pandemia. Ano passado a gente falou só sobre educação e direitos humanos, então eles fizeram um projeto sensacional para implementar em escola, para trazer essa educação para a população deficiente, idosos, mulheres. Isso a gente fez, eles fizeram um trabalho gigantesco. Por conta da pandemia, ficou um pouco ali na prateleira, porque não dava para eles irem, né, aos locais e tudo mais. Mas agora, a população sendo vacinada, eu acho que a gente já começa a pensar numa possibilidade prática mais real, assim, sabe? Então, quem quiser, secretários, servidores, assistentes do CRAS, eu quero um apoio, quero uma palestra, quero uma orientação, quero qualquer coisa. Vamos trabalhar e vamos conversar, que a gente pode fazer muita coisa acontecer aí, pode transformar. Obrigada, professora, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a você, Elisângela. Se você, assim como a Elisângela, se sente motivado, continua aberto, fazer alguma consideração sobre o que agregou para você essa palestra, por favor. Já que o pessoal está tímido, deixa eu falar mais um pouquinho, então. Ficou um assunto também que você falou em relação à questão do aprendiz, né? É algo que ainda as empresas elas não entenderam a importância desse papel
né? E não entenderam que é também uma Como usar, né? responsabilidade. Como usar o Isso. aprendiz. Às vezes colocam o aprendiz como motoboy. Exato, exatamente. Então, essa semana nós estivemos ali no Instituto Educa, que é um parceiro nosso, é uma ONG que tem aqui no município, né? Eles fazem parte de uma rede ABC Vida, está sediada na Vila Mauá, que é uma vila bem carente, e fechamos com eles uma parceria, onde vamos trabalhar em conjunto. Temos semana que vem uma reunião com o pessoal do Cine, com o pessoal da Indústria e Comércio que está trabalhando. Eles já estão fazendo visita às empresas, levando esse projeto e buscando ampliar o número de vagas para atender essa nossa população. Então, assim, está sendo Posso fazer uma construído... provocação? Claro, deve. Todo mundo. Deve. Uma das coisas que mexem muito comigo é pensar que os menores que são levados para abrigos, principalmente aqueles depois de uma certa idade, né, assim, acima de 10 anos nem se fala, dificuldade de adoção e tudo mais. Aos 18 eles são colocados na rua, né, basicamente. Por que não desenvolver um projeto de menor aprendiz, levando para esses lares de acolhimento toda uma estrutura para empregar esses meninos? Porque se essas crianças, aos 18 anos, tiverem qualquer coisa de experiência, uma orientação, uma vivência fora do abrigo, gente, vocês iam transformar muitas vidas. E vocês iam resolver um grande problema do menor, assim, sabe? Porque o de baixa renda, aqueles que passam por dificuldades, eu acho que todos merecem ajuda. Mas aqueles que estão sozinhos nos abrigos, eu não sei como, tá? Mas é só uma provocação. Mas, Ana, vou de novo, Colombo aqui, dizer para você que nós já implantamos isso nessa gestão, inclusive. Ai, que bom. Tá? Nós conseguimos, através também de um parceiro, um amigo pessoal voluntário, ele doou para nós 280 cursos, tá? Profissionalizantes. Então, o aluno, como nós temos os meninos da Casa de Pequeno Príncipe, que são meninos adolescentes, as meninas da Casa de Emília, e temos também os atendidos pelo PACE, né? Medida Socioeducativa. Então, eles podem fazer vários cursos, são 94 cursos disponíveis na escola, eles têm bolsa gratuita e bolsa integral. E depois que começamos esse trabalho, nós já temos 3 adolescentes meninas fazendo estágio. Uma nós conseguimos na Copel, 2 nós conseguimos encaixar aqui na prefeitura. E assim a gente percebeu nitidamente a mudança de comportamento, a mudança na cabeça, na mente, né? Os meninos, nós estamos com uma séria dificuldade porque eles não estão ainda no ensino médio. Para estágio, geralmente é ensino médio ou nível superior. Então, por conta disso, a gente está acelerando o processo do aprendiz, até para poder inserir os meninos da Casa de Pequeno Príncipe. Só que foram várias mudanças que nós fizemos nas casas de acolhimento. Começamos em janeiro implantando um projeto chamado 12 Valores. Todos os meses nós trabalhamos em todas as casas de acolhimento, inclusive no Centro Pop, né, que acolhe pessoas em situação de rua. Todo mês é trabalhado um valores. Começamos com a empatia, responsabilidade, compaixão. E aí, dentro desse trabalho, nós inserimos essa questão da profissionalização. Inclusive, para o pessoal em situação de rua. Temos uma pessoa que estava no Centro Pop, que tem vários talentos, ele já tem conhecimento na área da construção, mas faltava o curso de eletricista. Já está fazendo o curso de eletricista. Então, assim, são coisas que realmente a gente tem esse olhar que você trouxe hoje na sua palestra. Né? Esse olhar de pensar que não adianta a gente só dar o benefício, não, nós precisamos profissionalizar essas pessoas, capacitar. Exatamente. Né, como é o ditado popular, nós damos um peixe no primeiro momento, porque esse momento pandêmico nós temos que dar muitos peixes, mas se nós não pensarmos que temos que ensinar a pescar, e se não for através de nós, enquanto serviço público, possivelmente muitos não terão acesso. Não, tem uma coisa que eu acho importante a gente pensar, que é o seguinte, se a gente, vamos lá, colocando desse jeito, quando a gente depende de outra pessoa, quando a gente precisa de uma esmola, mesmo que não para sobreviver, às vezes a gente tem vergonha de pedir. A gente tem vergonha de pedir ajuda. A gente se sente pouco, a gente se retrai, a gente abaixa o foco. Uma pessoa que quer crescer, quer ganhar e que recebe só o auxílio, ela continua assim. Quando você instrumentaliza ela para ela entrar no mercado de trabalho, ela se abre.
como nós nos abrimos. Quando a gente se coloca na posição de igualdade com o outro, a gente se abre, a gente cresce. E quando a gente cresce, oportunidades se abrem, oportunidades aparecem. Quem está em situação de miséria, de dificuldade, de tudo mais, gente, tem, às vezes, vergonha de virar e falar, eu não sei como sair daqui. Então, tem hora que você tem que virar para a pessoa e desenhar mesmo. Olha, primeiro você precisa tomar um banho. Depois que você tomar um banho, escovar o dente, pôr uma roupa limpa, você vai lá nesse órgão aqui, eles vão te atender, você vai pedir para te ajudar a fazer o currículo, depois você vai não sei onde, sabe? Você tem que ajudar a pessoa a encontrar o caminho, porque ninguém nunca ensinou. Para quem teve uma estrutura mínima, é fácil imaginar, mas como que a pessoa não sabe que ela tem que tomar um banho antes de ir para uma entrevista? Mas para quem nunca passou por isso, quem a família sempre viveu na roça e viveu do que ela plantava e comia, ela não sabe. Então, às vezes, é o mínimo. A gente menospreza informações que a gente tem. E a gente supervaloriza o que o outro deveria saber. Ninguém tem que saber nada. Então, às vezes, o falar, o orientar, o mostrar o caminho é melhor do que qualquer política de dar só aquele peixe, né? De novo, como você mesmo disse, tem hora que se você não der o peixe, a pessoa não de fome e não consegue fazer nada. Mas o peixe tem que ser o remédio e não a solução. Ok, pessoal, mais uma vez o nosso melhor atenção de todos vocês, a participação. Professora Ana Cristina Zadra Valadares Varshaviak estará conosco amanhã. Né, e vocês desse grupo voltam na semana que vem dos nossos encontros. A João Moreira está dizendo, podemos falar? Ok, João, por favor. Vamos abrir o microfone de João Moreira para que ele se manifeste. A Vera está cumprimentando pela maravilhosa fala. Obrigada, Vera. Obrigada, pessoal. Estou tomando água. Lu, vê se libera, por favor, a fala para o João Moreira. Vou colocar aqui. Ok. Tá aberto já o dele. Por favor, João, fique à vontade. João Moreira pediu para falar. Vê se seu microfone não está fechado por algum motivo, alguma coisa. Às vezes a gente fecha e esquece de abrir, né? Não está saindo. Proteção Social Especial de Colombo. Agora, você deseja falar alguma coisa? Desculpe, o áudio não está funcionando, o áudio do João Moreira. Pode fazer pergunta, então, por escrito, João, que aí eu repasso aqui a nossa professora Ana Cristina. Vai mandar por e-mail. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Assim, ótimo. Tranquilo. Assim, então, terminamos a live, mas lembrando que tem também o nosso EAD, cujo link vai ser transmitido daqui a pouco para vocês todos, para continuar as discussões e algum questionamento que desejarem fazer a nossa palestrante deste segundo encontro regional sobre direitos humanos. A Secretaria Sejuf, do nosso secretário querido Neila Prevot, Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, e a nossa EZD, a Escola de Educação e Direitos Humanos, agradece a participação de todos. Esse encontro continua até o próximo dia 21 de julho. Dia 21 eu quero todo mundo falando o que já implementou, hein? Desafio para vocês. Olha aí, fechando com chave de ouro, então, esse encontro com o desafio da nossa palestrante. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Até mais. Até dia 21.